estudantes! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é a professora Renata Lage, de Língua Portuguesa. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Conta pra gente o que você preparou para essa aula. Então, querido aluno, nesta aula nós vamos realizar duas atividades do seu PET. Você pode acompanhar ou corrigir caso ainda não tenha feito a sua atividade. E são língua portuguesa, mais uma vez, interpretação de texto. São aulas de interpretação de texto. Ah, que ótimo, professora. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, nós vamos começar fazendo esse acolhimento, né? Acolher, receber o novo PET com o PET 4 concluído. Então, a transição do PET 4 para o PET 5, que você já vai fazer o download e ter acesso aí. Na nossa semana 2 do PET, você fez uma atividade, ou fará ainda, né? De linguagem, que tem um assunto sobre leitura e escuta compartilhada, uma leitura autônoma, para desenvolver habilidades de identificar o efeito e o sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais em textos multissemióticos. O que é isto? É entender e interpretar informações através de imagem, não só de palavras, né? Quando interpretamos um gráfico. Então, hoje aqui no seu PET nós vamos mostrar que tem um infográfico, tudo bem? Então, o que é um infográfico? É uma informação através de imagem, com números, com dados, com estatísticas de pesquisa. Então, veja bem que essa atividade está na sua página 6, esse texto de infográfico, do volume 4 da segunda semana. E o que ele traz? Brasil dá exemplo no reaproveitamento de PET. Gente, é muito importante lembrar aqui que esse PET é diferente do seu material, que também chama PET. O seu material chama PET como aproveitando as iniciais, plano de estudo tutorado. Quer dizer, monitorado, né? Preparado, tem um tutor para acompanhar. E esse PET aqui é uma sigla criada para se referir a esse plástico, vulgarmente o que a gente chama de plástico, que é o polietileno tereftalato, nome complicadinho, né? Mas é a garrafinha PET que a gente conhece de refrigerante, de água mineral. Ele é um tipo de plástico que tanto é maleável, mas que também acomoda bem os produtos dentro dele. Ele resiste à química do que você põe lá, ele não muda, não altera. E a gente vê que esse tipo de material é muito consumido e descartado de forma, às vezes, muito inadequada e causa poluição ao meio ambiente. Então, esse infográfico, ele traz exatamente essa informação, que em 2008 o Brasil alcançou o 2º lugar na reciclagem desse PET, desse tipo de plástico, polietileno tereftalato, perdendo apenas para o Japão. Então, olha só, o Brasil ficou em 2º lugar, né? Tem Europa, Argentina, Estados Unidos e México depois da gente. É uma boa classificação. Esse reaproveitamento é um fator muito importante para a conservação ambiental, para reaproveitamento criando novas matérias-primas, e ele é fácil de diluir, derreter, ele aquece na medida do que precisa. Então, é um material que foi descoberto pela indústria com muito sucesso, mas que agora nós precisamos ter muita atenção na forma que estamos utilizando e descartando, né? Então, no seu PET, ele propõe uma interpretação de texto, desse texto de imagens, de informação, de dados e estatístico, e ele pergunta, esse texto fala sobre qual assunto?
É lógico que a sua resposta pode começar da forma que você quiser, lembrando do parágrafo, da pontuação, mas aqui nós temos então algumas sugestões de correção. O texto retrata a classificação do Brasil no reaproveitamento do PET. Qual é o título do texto? Olha lá, essas são informações lá, que estão bem explícitas no texto, bem claro, né? É uma interpretação fácil de realizar. Brasil dá exemplo no reaproveitamento de PET, este é o título do texto. Qual é a finalidade desse texto? Esse texto propõe informar, divertir ou o quê? Nós já vimos os tipos de texto. Então, esse é um texto que propõe uma informação. Essa é a finalidade do texto. Alguém poderia apenas ter escrito um parágrafozinho dizendo desse acontecimento, mas eles quiseram apresentar um gráfico. Nós já vimos, né, que nas notícias e nas informações, as imagens confirmam a veracidade, né, dão ênfase, dão um desejo de conhecer melhor aquela notícia. Então, qual é a função da imagem nesse texto? Mostrar, exemplificando o produto citado no infográfico, dando credibilidade a esta informação. Esta é a função da imagem no texto. Então, além dela ter mostrado e apresentado de qual produto que estava falando, ela dá veracidade a essa pesquisa, né? A esses dados que estão lá. E lembrando que o infográfico é aquele texto, através da imagem, que tem lá um gráfico ou pesquisa, né? E que tem toda essa imagem. O que você entendeu sobre esse texto? Bom, você que é aluno esperto, está acompanhando e está crescendo cada dia mais, já entendeu que ali está contando em que lugar o Brasil ficou, a classificação. Já sabe o que é reaproveitar. A indústria cria e nós reaproveitamos. E depois a própria indústria pode reaproveitar. O PET muitas vezes ele está sendo diluído, ele está sendo aproveitado para o vestuário. E aí tem toda a informação que você vai ler, né? E para muitas outras coisas. O Brasil está percentualmente bem classificado, com uma diferença significativa em relação aos países com menor classificação. Apenas um à sua frente. Esta é a informação que está lá, né? Isto é o que a gente pode entender sobre esse texto. Olhando esse gráfico, nós podemos concluir assim: oi, o Brasil está bem classificado. Ou, por que nós não poderíamos estar em primeiro lugar? O que nos falta ainda? Quais as atitudes podemos tomar, não é? Podemos ainda refletir sobre muitas coisas. Também no seu PET, na semana 4, tem uma atividade que não foi realizada, porque nós tivemos aqui a aula 1 e a aula 3. E por isso é tão importante realizar agora as atividades da aula que a gente não viu, não acompanhamos juntos, né? Então, na semana 4, na sua página 11, você tem aí também uma outra leitura, uma outra escuta, uma leitura compartilhada e autônoma. E ela propõe uma compreensão também de leitura e tem as habilidades de identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, o que eu entendi num todo do texto, além de achar a ideia, de identificar essa ideia central, eu preciso ver o que eu entendi de um todo no texto. Eu preciso inferir. Inferir é refletir sobre as informações, ter uma proporção, um questionamento sobre essas informações, se elas são corretas. Eu preciso inferir, concluir, entender as informações a partir de um conhecimento que eu já tenho, não é? Um conhecimento social, prévio ou não. E inferir do que está implícito, o que está subentendido no texto, o que não aparece claramente. E nós vamos ver agora como que isso funciona. E inferir o sentido das palavras e expressões desconhecidas
com base nas frases desse texto, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é isso que está falando. No seu pet, ele traz um texto da Mafalda, uma tirinha, né? A Mafalda conversando com um amigo Monolito, que é um amigo dela. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a Mafalda. Gabriela, você já ouviu falar da Mafalda? Já ouvi falar. Garotinha muito esperta, a Mafalda. Então, a Mafalda foi uma tira escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino. Na Argentina, eu já vi algumas fotos, tem uma escultura de bronze dela na praça. Ela é uma menina muito divertida e inteligente, porque ela tem alguns questionamentos, olha, preocupada com a humanidade, com a paz mundial, e ela se rebela com o estado atual do mundo, com as coisas do meio ambiente, com o mau comportamento dos seres humanos, né? Então, ela aparece nas tirinhas desde 1964 a 73. Ela usufrui de uma altíssima popularidade em toda a América Latina e também na Europa. Muita gente conhece ela. Comece a procurar tirinhas da Mafalda para você ver, né? Tem escrito em espanhol e tem também escrito na língua portuguesa. A menina Mafalda foi muitas vezes comparada ao personagem Charlie Brown, Charles Schulz, principalmente por Humberto Eco, que é um escritor também. Então, vamos lá. Pet, volume 4, na sua semana 4, na página 2. Mafalda é uma menina muito esperta. Observe a conversa dela com o Monolito e responda. Olha só o que o Monolito diz para ela. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E ela responde, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Olha como ela é inteligente. Para eu fazer uma vida melhor, um ano melhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso não repetir as mesmas coisas se eu quero também mudar algumas coisas. Verdade. Então, ela já é uma garota esperta. Então, nesse pet, né, ela pergunta assim, o que expressa a fala de Mafalda? A fala da Mafalda expressa uma indignação, um contestamento, quer dizer, ela está pensando de forma contrária do Monolito e ela quis mostrar aquilo ali. Não, eu penso que não é o ano que espera, né? Que não é a gente que espera do ano, o ano que espera da gente, comportamentos melhores, pessoas melhores. Então, essa fala mostra uma indignação, ela tem um pensamento diferente do seu amigo, e aí nós voltamos aí que esta conclusão que a gente tem, que, olha só, espera que as pessoas é que sejam melhores, de que a gente tem que ter comportamentos diferentes para ter ano diferente, isso não está falando aqui explicitamente, claramente. É o que subentendemos e inferimos, concluímos a partir da leitura desse texto. Então, vamos lá a uma outra questão. Você concorda com a Mafalda? Explique a sua resposta. Sim, eu estou dizendo eu, professora Renata, eu concordo com a Mafalda. Assim como ela, creio que precisamos considerar as expectativas dos dois lados. Em respeito às pessoas, nós não estamos dizendo se alguém está certo ou errado. Eu preciso, nem se a expectativa, o que ele espera, é certo ou errado. Eu só preciso considerar, respeitar o que o outro pensa, não é? Também no seu PET 4, nós temos um texto falando que os indígenas habitavam o Brasil em 1500. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca, da agricultura, do milho, amendoim, feijão, abóbora, batata, doces, principalmente mandioca. Eles derrubavam as matas e faziam queimadas para limpar o solo antes do plantio. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, o porco do mato, a capivara, não conheciam o cavalo, boi e a galinha. Tá bom. Faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que os indígenas respeitam muito bem o meio ambiente, tirando deles só o necessário para a sua sobrevivência. Dessa maneira, construíam canoas, arcos, flechas e suas habitações, as ocas.
A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era utilizada para fazer potes, panelas, utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas, enfeites para cerimônias das tribos, e o urucum era usado para a pintura do corpo. Muita coisa aprendemos com os indígenas, muitas expressões que podemos entender o seu significado. Olha, domesticavam, adestravam. Animais de pequeno porte, curto, pequeno e discreto. Lá não fala que a gente precisa entender as expressões do texto, então aqui estão elas. Matérias-primas são matérias e bens utilizados na produção de outros bens. O PET é utilizado quando transforma-se em outro tipo de matéria-prima, por exemplo, na confecção de roupas. O que é o meio ambiente, que é o ecossistema? O que é usado para a sua sobrevivência? Ele só utilizava o essencial. Era usado só para continuar existindo, não é para supérfluo, não é para mais. E as esteiras, que eram tanto tecido feito de matéria como um caminho, né, que ela tem muitos sentidos e significados trançados ou entrelaçados. Cerimônias, que são as celebrações formais, e o urucum, que é um frutinho vermelho. Todas essas palavras foram destacadas no seu texto para que você conheça os sinônimos. Nessa atividade, pergunta para você identificar quais os hábitos das culturas indígenas e escrevê-los abaixo. Então, limpar o solo antes do plantio, tudo isso a gente aprendeu. Plantar alimentos, domesticar animais, construir objetos, enfeitar-se e participar de rituais. Você acha o índio importante na história do país? Acho de muita importância o indígena, por muitos motivos, principalmente, especialmente, porque eles nos antecederam, cuidaram da mãe natureza, preservando as terras e nos deixando essa rica cultura de hábitos e costumes. Os índios domesticavam animais de pequeno porte. O que são animais de pequeno porte? Dê exemplos. Animais pequenos para conviver com a gente, possivelmente em casa, ou para carregá-los, né, para portar, para transportar, já que eles não conheciam a galinha, lá falou no texto, então eles usavam outros animais, que podem ser os gatos, os cães, os coelhos, os hamsters e outros que também são utilizados para o índio. É por isso que o índio merece tanto nosso respeito, porque nós aprendemos muita coisa com ele, eles cuidaram da nossa mãe terra, né? E eles estavam aqui há muito tempo e eles nos transmitem uma rica cultura também de medicina, de ervas, vocês viram lá que esse hábito do homem se enfeitar vem também do indígena, né? Nós fazemos colares, eles já faziam com ossos, com dentes de animais, então eles têm toda essa cultura. E é por isso que esse texto é tão importante e rico quando ele fala, né, de tudo que ele utilizava da natureza para sobreviver. Então tem lá a palha, né, as tintas, os animais, como eles usavam a natureza com tanto respeito, sem poluição. Veja que nessa atividade do seu PET, nós trouxemos, né, gente, duas reflexões, uma do reaproveitamento de um material já utilizado e comparado com todo esse respeito que o indígena tinha da mãe terra, da natureza, na forma de usar, esperando o ciclo da nova produção. Então essa foi mais uma aula nossa e nós concluímos assim um outro material, né, que vocês agora vão começar um novo plano de estudo tutorado. Vocês tiveram mais aprendizagem, mais sucesso e eu agradeço mais uma vez por estar comigo. Até a próxima aula.